Fala galerinha, mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta no vídeo de hoje eu não poderia ficar sem falar do jogo da semifinal da Libertadores desse ano entre Flamengo e Grêmio, que o Flamengo meteu 5-0 no Grêmio no jogo de volta. Ou seja, no segundo jogo, na segunda parte da decisão, né, que a semifinal é decidida em dois jogos, um em cada campo de cada jogador, de cada time, né, no caso. Um no campo lá do Grêmio e outro no campo do Flamengo. E a soma do resultado, né, dos dois jogos faz com que o time vencedor siga para a final. Que no caso foi o que aconteceu com o Flamengo, obviamente, né? Mas enfim, tipo, e se você acompanhou o jogo, se você viu os dois jogos, né, o primeiro e o segundo jogo, entre Flamengo e Grêmio. No primeiro jogo, o Flamengo teve 3 gols anulados pela arbitragem, pelo VAR, o árbitro de vídeo. No primeiro gol do Flamengo, eu concordo plenamente. Realmente houve a falta antes do lance que gerou o gol. E como resultado de não ter parado o jogo, porque o juiz não tinha pitado a falta, né? Saiu o gol, continuou o lance e saiu o primeiro gol do Flamengo. Tava realmente. Tinha que ser anulado. Porém, o segundo e o terceiro gols, o segundo principalmente, falou que o pé do jogador do Flamengo, do atacante do Flamengo, estava 5 centímetros mais pra frente da linha de impedimento do que o pé do adversário. Aliás, impedimento é uma coisa que eu falo em outro vídeo aqui do canal, se eu não me engano. Tem pouquíssimos vídeos aqui do canal que eu falo sobre futebol, por sinal. Mas se eu não me engano, coincidentemente, essa questão do impedimento eu falei em outro vídeo, que é um questionamento que eu sempre tive desde moleque, desde quando eu aprendi a jogar futebol, gostar de futebol e tal. Que é o seguinte: impedimento é competência da defesa em marcar o ataque, caralho. Impedimento não pode ser considerado uma falta, uma falha no ataque, e sim uma falha da defesa em marcar o atacante, ficar de olho nos atacantes. Claro que esse não deveria ser um recurso, digamos, não é um recurso bonito de ser usado, ficar na banheirona lá, tipo, plantado, você atacante fica plantado na área adversária, só esperando a bola, um vacilo lá e fazer alguém do seu time jogar fazer até um lançamento direto lá do campo de defesa pra você sozinho lá, porque os defesas do outro time subiram tudo pro ataque. Mas enfim, deixando isso de lado, foram dois impedimentos que, mesmo com o VAR, parece que pode ser manipulável, já que a imagem que vem para televisão ela é editada. E dá para editar em 5 segundos. Assim, uma imagem dessa, quem entende, quem manja nessa questão de programação e tal. E às vezes, igual que no jogo do Flamengo, no segundo gol que foi anulado, demorou pra caralho pra pôr o replay. Seguiu o jogo e tal, e não colocava replay, demorou um tempão. E aí só depois que chamaram o VAR e tal, e aí anulou o gol. Então, tipo, muito estranho algumas coisas que aconteceram. Mas, enfim, uma outra. Apesar disso, o Flamengo empatou o primeiro jogo em 1-1 e 5-0 no segundo. Fora o show de bola e fora o fato do Flamengo ter parado, ter tirado o pé do acelerador depois dos 30 do segundo tempo. Que poderia ter feito bem mais. Poderia ter feito 7 igual a Alemanha fez no Brasil, ou até mais. Mas, enfim, o lance que eu achei muito curioso, que ficou muito óbvio nesse jogo, principalmente, foi como que a reação dos jogadores, como que o time quebrou, assim, porque, tipo, o Grêmio tava com 1-1 no primeiro jogo. Então, se ficasse 1-1 nesse segundo jogo, ia ser empate. E cada time, tanto o Flamengo quanto o Grêmio, cada um deles fez gol fora de casa. Então, o gol fora de casa valeu a mesma coisa para eles, porque fizeram o mesmo número de gols fora de casa. Porém, se tivesse empatado em 2-2, o Grêmio seria o time que ia vencer, seria o time que ia ter passado para a próxima fase, porque o Grêmio teria feito 2 gols no Maracanã, enquanto o Flamengo um só lá no estádio do Grêmio. Apesar do resultado ser o empate do mesmo jeito, 2-2. Mas só porque o gol fora de casa vale mais e o Grêmio fez um gol a mais fora de casa. Teria feito, né, no caso, o gol a mais fora de casa, se tivesse sido 2-2 ou qualquer outro resultado.
3x3, 4x4, 5x5, etc. E assim, do Grêmio o jogo. E o Flamengo só restava vencer por 1x0, já seria campeão e tal. Quer dizer, campeão não, ia passar pra final, né? Porque a final ainda vai acontecer contra o River Plate. Mas enfim, é, o Grêmio tomou o primeiro gol no final do primeiro tempo, no segundo jogo. E, a hora que voltou do intervalo, eu já tinha até pensado com os amigos aqui e tal. Cara, se o Flamengo fizer um gol antes de 10 minutos de jogo, o Grêmio vai quebrar. Porque o Grêmio ia ter que fazer 2 gols, ou seja, o resultado 2x2 que daria a vitória pro Grêmio. A vitória mínima, digamos assim, a vitória básica que o Grêmio precisaria para passar para a final. No entanto, o Flamengo fez 2x0 e o Grêmio realmente quebrou. Realmente, os jogadores ficaram apáticos, sem ação, sem conseguir imaginar uma forma de conseguir correr atrás daquele resultado. E tipo, depois o terceiro gol foi logo seguido, o quarto gol também. E os jogadores do Grêmio começaram a pedir para os jogadores do Flamengo para eles diminuírem o ritmo, para eles pegarem mais leve, para não ficar mais feio do que aquilo. E a torcida começou a sair, no 20 minutos do segundo tempo, a torcida do Grêmio já começou a ir embora, já desistiu, já viu que não tinha jeito de superar aquilo. E isso me fez lembrar quantas e quantas vezes vários outros times passaram por situações parecidas com essa, de tomar o resultado assim 2, 3x0 e começar já a abrir mão, já desistir do jogo antes do jogo terminar, sem tentar ir até o final lutando e tal. E cara, o Flamengo tem o diferencial e a história prova isso, que foi aquele jogo, um dos melhores jogos que já aconteceram no futebol do Campeonato Brasileiro, né? Sei lá, dos anos 70 para até hoje. Foi aquele Flamengo e Grêmio, eu não lembro o ano exato, acho que 2009, por aí, sei lá. Que o Flamengo e Santos, aliás, falei errado. O Santos com o Neymar e tal, um time violento, que até seria metade do time do Santos, deveria ter ido para a Copa de 2010, 2014, por aí e tal, que com certeza teria ganho se tivesse levado ali o meio-campo e o ataque do Santos, que estava foda naquela época. E no Flamengo tinha o Ronaldinho Gaúcho. E no primeiro tempo o Santos meteu 3x0 no Flamengo. E aí, tipo, todo mundo falou assim, ah, o Flamengo vai tomar mais gol, vai tomar 6x0. O jogo já era, o Flamengo já perdeu, não sei o que e tal. Agora os jogadores do Flamengo e a torcida do Flamengo não. Ficaram lá, foram firmes, foram guerreiros. O que aconteceu? O Flamengo virou pra 5x4 no segundo tempo. Então, tipo, o Flamengo sempre teve isso, de ir atrás contra tudo e contra todos. Esse é o Flamengo, esse é o espírito do Flamengo. Então eu quis fazer esse vídeo falando um pouco do Flamengo, dessas coisas desses pensamentos que eu tive assistindo esse jogo, esse Flamengo e Grêmio aí. Porque foi um jogo que realmente vai ficar para a história da Libertadores, uma semifinal, o time tomar 5x0 desse jeito e o Grêmio queria ser o time lembrado na Libertadores. Bom, eles conseguiram. Então, tipo assim, cuidado com o que você deseja. Às vezes não vem da forma como você imagina. Então, tá aí o vídeo. Paz pra todos. Fui.